E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo, galera, pra gente falar um pouquinho a respeito de Mundial de Clubes e os brasileiros aí dando uma aterrorizada nos clubes europeus. Será que o Brasil tem condição de levar esse título mundial para casa? Bom, é sobre isso que queremos falar nesse vídeo. Não sendo, é claro, pedindo muito a ajuda, a colaboração de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, galera. E vamos lá então falar um pouquinho sobre Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, que seguem sem perder nesse Mundial e seguem sim deixando os europeus com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Vale mencionar hoje que o Flamengo conseguiu uma importantíssima vitória diante do Chelsea por 3-1, mas calma lá que a gente já vai falar um pouquinho sobre a cereja desse bolo que foi a partida de hoje, né? Sexta-feira, em que o Flamengo conseguiu mais uma vitória na competição, tá? Bom, analisando como um todo, pessoal, os times brasileiros, comparado a anos e anos atrás, é notável a diferença que está ocasionando, tá? Em termos de nível técnico, qualidade, grupo, como um todo, tá? Hoje em dia não é mais aquele clichê de não ter mais vovô no futebol, mas a gente vê sim que o futebol brasileiro deu uma evoluída em termos de elenco, poderio financeiro, que acabou deixando os clubes brasileiros mais competitivos. Obviamente num seleto grupo, que ao meu ver seria de fato Palmeiras, Botafogo e o próprio Flamengo, que tem, logicamente, um poderio financeiro muito mais além do que diversos outros clubes do Brasil, até mesmo os grandes, tá? Isso leva esses clubes a terem condições de fato de brigar de igual para igual com os europeus. Assim foi, por exemplo, ontem o Botafogo vencendo o PSG por 1-0, em que mostrou, obviamente, uma solidez defensiva muito grande, né? O PSG encontrou bastante dificuldade para conseguir infiltrar na zaga do Botafogo, que conseguiu ali ter ótimos contra-ataques e ter o gol ali feito pelo Igor Jesus, tá? O Palmeiras também é um outro exemplo disso, fez uma frente com o Porto muito bom, né? Foi amplamente favorito naquela partida que empatou contra o Porto, teve diversas oportunidades que não foram convertidas de fato a gols, mas já com o Ali conseguiu fazer 2-0 e está liderando o seu grupo. Botafogo também conseguiu um excelente resultado vencendo o PSG e na estreia o Seattle Sounders, que deixa o Botafogo também em primeiro lugar com 6 pontos. Vamos lá, temos o Flamengo também com 6 pontos em primeiro lugar pelo seu grupo. Venceu o Chelsea hoje, na tarde dessa sexta-feira, por 3-1. Foi uma vitória importantíssima, obviamente, frente a um grande clube europeu, é verdade, recheado de ótimos jogadores, jovens também, assim como tem sido o perfil dos jogadores do PSG. Mas, obviamente, em termos de nível, a gente sabe que o PSG é muito mais time que o Chelsea. Então, o Botafogo acaba tendo ali uma relevância ainda maior. Tá? Não que o Flamengo, não desmerecendo a vitória do Flamengo diante do Chelsea, muito pelo contrário, que venceu hoje com autoridade o clube londrino. É bem verdade que o Pedro Neto conseguiu, numa bobeira da zaga ali, fazer o primeiro gol, só que o Flamengo foi crescendo na partida, foi criando oportunidades e, obviamente, acabou se gerando gols depois que até mesmo o Bruno Henrique entrou, né? O Bruno Henrique teve uma assistência, teve um gol também de um menino da base ali do Flamengo, não me recordo o nome, acho que é Alan, que é o nome dele, e conseguiu construir um excelente placar. Então, assim, pessoal, eu acho que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, o Fluminense briga um pouco por fora, mas sejamos honestos, fez uma excelente partida diante do Borussia Dortmund, também perdeu oportunidades, poderia ter saído com a vitória. Eu acho que o Fluminense também deve sim passar para a próxima fase. Tem pela frente o Mamelodi Sundowns e o Sam da Coreia, times muito inferiores ao Borussia Dortmund, em que fez uma frente gigantesca. Então tem tudo para fazer duas boas partidas e conseguir também a classificação. É algo que seria muito bacana, pessoal. Imagina os 4 clubes brasileiros já nas oitavas de final, tá? Muita gente colocou até mesmo como impensável o Botafogo se classificar para a próxima fase, diante de ter um grupo da morte com o Atlético de Madrid e o próprio PSG. Mas mostrou em campo que tem condições sim e está praticamente sacramentado a sua vaga para as oitavas de final, tá? E é muito bacana, pessoal, ver os clubes brasileiros ali se classificando. E tem tudo sim, porque não conseguir um título mundial. Eu acho que os europeus não estão com essa bola toda. Há uma desculpa da imprensa europeia, parte dela, obviamente, de próprios jogadores, de que a gente acabou de terminar nossa temporada, não está no mesmo ritmo. Mas convenhamos, galera, acho que isso é uma tremenda desculpa, porque os times brasileiros
estão na atividade desde o regional, desde janeiro na competição, jogando. Então, para mim, isso é desculpa, tá? Isso é desculpa para quando o time perde, ó, a gente tá em final de temporada, então os caras estão fisicamente muito melhor que a gente. Então, não é bem assim, eu acho que é muito mais desculpa do que propriamente jogar bola, na minha humilde visão, tá? Então, acho sim que os brasileiros têm totais condições de seguir adiante no Mundial. Colocaria como grande favorito o Flamengo. Eu acho que o Botafogo também tem condições de ir mais longe, o Palmeiras também, mas eu acho que o Flamengo tem um elenco mais completo, tanto titular quanto na reserva, na minha visão, tá? Então, os jogadores estando 100% ali, vai dar muita canseira aos times adversários. E o Botafogo, ele deve pegar o segundo colocado, se eu não me engano, do grupo A, que é o grupo do Al-Ahly e Palmeiras. O Palmeiras deve ficar na primeira colocação. Em segundo deve ser o Inter Miami. Então, para mim, o Botafogo acharia que seria muito mais time que o Inter Miami, seria com certeza um postulante a uma vaga nas quartas de finais. Eu não lembro o cruzamento dos outros como é que ficaria. Eu lembro desse aqui que foi falado ontem, né, por parte da imprensa. Então, pessoal, eu gostaria de saber de vocês, torcedores dos respectivos times ou não, vocês acham que os brasileiros podem ir muito longe na competição? Vocês acham que não? Na minha visão, sim, tá? E o Botafogo, entre eles, é o que mais surpreende, porque conseguiu vencer o melhor time da Europa, tá? Há de se ressaltar essa questão, e tem tudo ali para fazer uma frente muito interessante contra o Atlético de Madrid. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!